Boa noite, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Sejamos gratos por mais um dia, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Hoje, dia 9 de agosto de 2026, vamos para mais um devocional, mais um café com palavra, para a glória de Deus. O horário que deu para fazer foi esse, então vamos lá, porque todo tempo é tempo de palavra, toda hora é hora de ouvir a voz de Deus. Aleluia! Boa noite, Meirinha, a paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe em nome de Jesus. Nosso devocional de hoje tem como título Depois da Tempestade. Nós passamos por muitas tempestades nas nossas vidas, mas depois da tempestade, como nós nos comportamos durante e depois dessas tempestades? Nós temos, por exemplo, o exemplo de Jonas, que na tempestade foi para dentro do porão. E nós temos o exemplo de Paulo, que na tempestade administrou o navio e todas as pessoas que estavam ali dentro. Paulo teve sobriedade, Paulo teve equilíbrio, Paulo principalmente teve direção de Deus, teve presença de Deus, mesmo em meio à tempestade. Aleluia, glória a Deus. E o salmo de hoje da nossa meditação é o Salmo 89. Diferente do Salmo 88, que era um salmo bem curtinho, o Salmo 89 é um salmo bem longo. Ele tem 52 versículos. É um salmo bem longo mesmo. E é um profundo cântico de contraste entre a promessa fiel de Deus e a realidade do sofrimento. Ele foi escrito por Etã, o Ezraítas, e ele começa celebrando o amor e a aliança eterna feita com o rei Davi. Aliança que Deus disse que nunca ia faltar quem ocupasse o trono de Davi. Mas termina com um lamento angustiado, questionando o silêncio de Deus diante da ruína da nação. Eles não entendiam porque Deus permitiu que o povo de Israel fosse levado cativeiro. Eles não entendiam, eles achavam que ali tinha acabado com a promessa, ali não ia mais acontecer o que Deus havia prometido, porque não ia ter mais descendente para ocupar o trono, já que não ia haver nem trono. Essa era a perspectiva desse homem diante do cativeiro da Babilônia. E como sempre nós dividimos em 3 partes para ficar mais rápido também, porque é um salmo muito longo. E a primeira parte que são falando dos temas principais, do salmo. A primeira parte é o louvor à fidelidade de Deus. Vai do versículo 1 ao versículo de número 18. O salmista, ele exalta a grandeza, o poder de Deus na criação, a justiça de Deus, reforçando sua benignidade que dura para sempre. O salmista reconhece que o Senhor é poderoso, que o Senhor é maravilhoso e que a sua grandeza dura para sempre. Boa noite, irmã Jocilene, a paz do Senhor. Irmã, paz do Senhor, um cheiro para a senhora e também para a sua família. Boa noite, irmã Yolanda, a paz do Senhor. Boa noite, irmã Luzia. Glória a Deus, a paz do Senhor a todos vocês. Deus abençoe a vida de vocês. Estamos meditando aqui um pouquinho no Salmo de número 89. Glória a Deus. A segunda parte do Salmo, ele cita exatamente a aliança de Deus com Davi. Vai do versículo 19 ao versículo de número 37. Ele lembra o juramento de Deus de que na descendência de Davi, no trono de Davi, seria perpétuo, que jamais faltaria uma pessoa para se sentar no trono de Davi. Boa noite, irmã Cianira, a paz do Senhor. Boa noite, Aninha, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. E o salmista, ele traz isso à memória. Ele diz: tu prometeu, Senhor, que jamais ia faltar um descendente no trono de Davi. Mas aí vem o cativeiro e ele fica sem entender. Como assim? Se veio o cativeiro, se a nação foi destruída, se a nação foi levada para o cativeiro, não tem mais ninguém para sentar no trono. Como é assim? Como é que vai ficar a promessa de Deus? Aí, por causa dessa falta de entendimento do salmista, vem a terceira parte do salmo, que vai do 38 ao 51, que é exatamente uma crise. E nessa crise ele lamenta. Ele sofre, ele chora, ele não entende o que está acontecendo. O tom do salmo muda drasticamente diante de uma derrota esmagadora.
com a queda da monarquia e o cativeiro. Aí ele não entende, Senhor, como é que pode ter acontecido isso? Onde é que ficou a tua promessa? Etã pergunta se o Senhor rejeitou o seu povo e quebrou a aliança. Ele chega a cogitar essa possibilidade, esquecendo que Deus não quebra aliança, que Deus não esquece as suas promessas, que as suas promessas são de geração a geração e vão até a eternidade. Ele não revoga. Uma vez prometido, ele cumpre. Ele não revoga a promessa, ainda que você seja infiel ou ele permanece fiel, porque ele é fiel à sua palavra. Uma vez liberada, ela não volta atrás. Aleluia. Boa noite, Paulinha. Paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aí vem o versículo 52, que é a conclusão do Salmo. O Salmo não termina no lamento, diferente do Salmo 88, que terminou com trevas. O Salmo 89 termina com o salmista fazendo uma doxologia. O que é uma doxologia? É um louvor profundo a Deus. Boa noite, Maneta, paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Então ele termina com a doxologia, ele termina dizendo assim: bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Termina ele exaltando, dizendo: bendito seja o Senhor. Por mais que o salmista não entendesse, não compreendesse, por mais que o salmista achasse que Deus havia revogado a promessa, não ia mais cumprir, ainda assim, ele termina louvando, engrandecendo o nome do Senhor. E todas as vezes que uma palavra na Bíblia é repetida 2 vezes, significa que ela tem um grande grau de importância. Por exemplo, quando Jesus dizia, em verdade, significava que era uma verdade absoluta. Da mesma maneira, amém, amém, ele está dizendo assim seja para sempre. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, irmã Fátima, paz do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, o que esse salmo nos ensina? Primeiro, ele nos ensina que nós devemos ser totalmente honestos nas nossas orações. Como o Salmo 88 também nos ensinou isso. Esse salmo também nos ensina isso. O salmista começa exaltando a Deus. Depois ele lembra da aliança. Depois ele diz: Senhor, será que tu quebrou a aliança? Ele fala do que ele estava sentindo, da sinceridade do seu sentimento. Segundo, ele nos lembra que a promessa é maior. Esse salmo nos lembra isso. As falhas dos reis terrenos, elas vêm para mostrar que a aliança definitiva encontrou cumprimento eterno em Jesus Cristo. Ele era descendente de Davi e ele veio cujo reino não jamais terá fim. Não terá fim jamais. Ele é o cumprimento da promessa feita a Davi. Aleluia. E as aplicações desse salmo? Separamos aqui 3 aplicações desse salmo para as nossas vidas. Que é a Muriçoca, só passando aqui na frente do celular. Então, primeira aplicação desse salmo. Mesmo diante da tempestade, mesmo diante da luta, mesmo que você ache que a promessa não vai acontecer, comece com louvor. No meio da crise, pare, respire, conte até 3 e louve. Louve ao Senhor. Faça como o salmista, mesmo ele estando em uma crise terrível, ele começa louvando e ele termina exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Diante dos problemas, foque em quem Deus é e não no tamanho do seu problema. Lembre-se que Deus é aquele que pode todas as coisas, que Deus é aquele que tem o domínio, o controle nas suas mãos e que Ele tem todo o poder e que o seu problema, por maior que seja, ele não é nada diante do Senhor Jesus. Etã começou exaltando a criação de Deus no versículo 11. Ele exalta o Senhor, exalta a sua criação. Antes de reclamar da dor atual que eles estavam passando, o louvor foi prioridade na vida de Etã. Ele primeiro louvor ao Senhor e terminou com louvor e exaltação. O louvor, amados, protege a nossa mente do desespero. Quando nós louvamos a Deus em meio a um problema, em meio a uma luta, em meio a uma dificuldade, nós estamos dizendo para o Senhor: Senhor, eu estou sofrendo, mas eu continuo crendo que Tu és o Deus da minha salvação e que Tu podes
todas as coisas. Glória a Deus. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. Boa noite, irmão Denieve, a paz do Senhor, irmão Franciné. Deus abençoe a vida de vocês, irmã Edinara. Paz do Senhor, glória a Deus. A segunda aplicação desse salmo: seja honesto em suas orações. Deus tem nos lembrado muito isso esses dias. Porque, irmãos, muitas vezes, na hora da oração, nós nos colocamos como super crentes. Nós começamos a exaltar do poderoso, grandíssimo Senhor e tal. Aí começamos a falar de tantas coisas e não dizemos de fato o que nós estamos sentindo. Fale a verdade sobre os seus sentimentos. Fale a verdade com Deus sobre as suas dores. Fale a verdade com Deus sobre as suas dúvidas. Fale a verdade com Deus sobre aquilo que você está passando. Seja totalmente honesto. O salmista, ele chega a questionar diretamente a Deus. Ele diz: Senhor, até quando? No verso 46, olha, o verso 46, ele diz: até quando, Senhor? Esconder-te-ás para sempre? Arderá a tua ira como um fogo? Ele entende, ele acha no seu coração que só Deus estando irado, só Deus tendo se afastado do povo de Israel, para o povo ser levado para o cativeiro. Ele não consegue entender, mas ele coloca isso diante de Deus. Então coloque diante do Senhor todo o seu sentimento, tudo que você está passando, todas as suas emoções, suas frustrações, aquilo que você não entende, aquilo que você necessita. Coloca tudo diante do Senhor com honestidade. Terceira aplicação desse salmo para as nossas vidas: firme-se na fidelidade e não nas circunstâncias. Lembre-se que Deus é fiel. Deus é fiel para cumprir. Ele não pode negar quem Ele é. É um dos seus atributos. Faz parte de quem Deus é ser fiel. Então Ele vai permanecer fiel. Apesar das suas dores e lutas e circunstâncias, Ele vai continuar fiel. Então tire o olhar das circunstâncias. Elas são temporárias. Elas são passageiras. Olhe para Deus. Ele é fiel e Ele é eterno. Aleluia, glória a Deus. Baseie sua segurança nas promessas eternas de Deus, sabendo que os seus planos superam perdas temporárias. Nós podemos ter perdas temporárias aqui nesta vida. A gente passa por doença, a gente passa por crise financeira, a gente passa por crise no casamento, a gente passa às vezes com problema com os filhos, mas o Senhor permanece fiel e as suas promessas permanecem de pé. Aleluia, glória a Deus. A dinastia terrena de Davi caiu. Isso acabou. A dinastia terrena de Davi pecou contra o Senhor, mas Deus cumpriu a promessa. Deus enviou Jesus Cristo, o Rei eterno, descendente de Davi, para mostrar que não ia faltar trono, não ia faltar rei sentado no trono de Davi. E até hoje Jesus é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Aleluia! E a última aplicação que nós fazemos do Salmo 89, a quarta aplicação: escolha abençoar, é a glorificar, exaltar, bendizer o Senhor, a Deus, no final da tempestade. Antes, durante e depois, escolha glorificar ao Senhor. Termine seus momentos de angústia com uma declaração de confiança ao Senhor. Pare de olhar para as coisas que são imediatas e olhe para aquelas que são eternas. Mesmo que você não tenha uma resposta na hora que você orar, continue glorificando a Deus. O versículo 51 diz: com que, Senhor, os teus inimigos têm vituperado em mim, mas assim mesmo, Senhor, bendito seja o Senhor para sempre. Versículo 52. Amém e amém. O versículo final é um ato de pura fé.
ele termina glorificando a Deus, declarando a fé dele. Senhor, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei se tu está irado, eu não sei se tu virou o rosto contra nós, eu não sei, Senhor. Eu sei que tu és bendito eternamente. Amém e amém. Glória a Deus. Que lições preciosas do Salmo 89 para as nossas vidas. Glória a Deus. E o nosso devocional, depois da tempestade, o texto é Romanos capítulo 5. E verso de número 5, que diz assim: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Romanos 5:5. Ou a esperança não nos decepciona, irmãos, porque a nossa esperança não está em coisas que nós podemos tocar. A nossa esperança está em que Deus derramou seu amor no nosso coração pelo seu Espírito Santo. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmã Emanuela. Pai do Senhor, Deus te abençoe, minha querida. Cheiro em você, que Deus abençoe sua vida, sua saúde. Espero que você esteja bem, para a glória do nome do Senhor. O nosso devocional de hoje é basicamente um testemunho do autor deste livro que nós usamos como base para o nosso devocional. E eu vou ler porque é exatamente um testemunho dele. Eu acho que é importante para você escutar. Você já experimentou a sensação de se frustrar diante de uma situação em que grandes expectativas foram geradas e no momento em que você deveria estar comemorando, acaba se vendo em um beco sem saída? Você já experimentou isso? Você coloca todas as expectativas em algo, aí você acha que vai dar tudo certo, de repente tudo é frustrado, nada dá certo. Como é que você se sente diante de uma situação assim? Aí ele vai contar aqui um testemunho dele, que aconteceu em 2023, eu vou ler para você. Ele diz assim: em setembro de 2023, meu filho se casou, e ele me surpreendeu com a decisão de me escolher para ser o celebrante da cerimônia. Eu lhe respondi que tem tantos amigos pastores que poderiam realizar a celebração, mas ele insistiu que fosse eu o que fosse celebrar. Imagine só a minha emoção. Após passar por tudo que eu passei, poder não só ver meu filho se casar, como também ser a pessoa que oficializar a cerimônia. O local escolhido foi uma antiga vinícola no Rio Grande do Sul. Mas, para nossa surpresa, chovia muito no campo onde seria a cerimônia e fazia muito frio. Chegou a hora do casamento e os convidados se aglomeravam para se abrigar, tentando se proteger, pois a chuva não dava trégua. Após 2 horas esperando, me desesperei. Olhei para uma janela, chorei e comecei a orar dizendo: Pai, faz algo, por favor. É o meu filho, Pai, que está se casando e nós esperamos tanto por este momento. Imediatamente Deus me respondeu e ele disse: Filho, estou no controle de todas as coisas e quero te lembrar a você que há 130 anos atrás o seu bisavô veio morar nesta terra e eu trouxe você e o seu filho aqui no mesmo lugar para reescrever a história de vocês, pois nunca mais haverá na família de vocês um viciado ou um violento em sua descendência. Minutos depois, a chuva cessou e o meu filho estava se casando. Pude aprender que, por mais que tudo pareça sem solução, em Deus é possível reconstruir. Pode ser que o seu horizonte esteja fechado e pareça o fim, mas lembre-se, Ele é o único capaz de ressignificar não apenas sua trajetória, mas de toda a sua descendência. Glória a Deus! Que testemunho lindo, irmãos, do que o pastor Júnior Roristola conta aqui pra gente. No dia do casamento do filho, ele sendo frustrado pela chuva, mas ele fez uma oração sincera, colocou diante do Senhor o que ele realmente estava sentindo, e o Senhor respondeu. O Senhor disse: olha, filho, eu trouxe você e seu filho aqui para mudar a história de vocês, para ressignificar. Nunca mais você vai ter alguém na sua família que seja viciado ou violento. Por que ele diz isso? Porque o pai dele era alcoólatra, espancava ele, os irmãos e a mãe.
E Deus mudou a história deles, através da mãe dele, que entregou a vida para Jesus, através dele que foi criado nos caminhos do Senhor, e o Senhor transformou, ele hoje é um pastor. Deus fez algo novo na vida dele. Ele está dizendo para ele que ia fazer algo novo também na vida do filho dele, para a glória do nome do Senhor. Eu não sei qual é a sua história, eu não sei como você chegou até aqui, mas eu quero lhe dizer que o Deus que mudou a história do pastor Júnior é o Deus que pode também mudar a sua história, a história da sua família, transformar aquilo que precisa ser transformado. Ele é um Deus que pode todas as coisas. Ele não mente, ele não volta atrás nas suas promessas e ele é fiel. Glória a Deus! E a frase de hoje é: em Deus não há o que não possa ser ressignificado. Em Deus não há o que não possa ser transformado, mudado ou dar um novo significado. Aleluia! E a palavra de hoje é esperança. Tenha sua esperança em Deus. E lembre-se de Abraão. Abraão, quando a esperança humana já não existia mais. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que ele creu contra a esperança. Mesmo quando não parecia ter mais esperança, ainda assim, ele creu. E quando ele tinha 100 anos de idade, Sara com 90 anos, a promessa se cumpriu. Isaac veio, porque Deus não se prende a tempo, a circunstâncias ou a dificuldades. Para Deus não há impossível em todas as suas promessas. Tudo Ele pode fazer e tudo Ele pode mudar. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você pensa, do que tudo que você espera, do que tudo que você já imaginou. Aquilo que o olho não viu, ouvido não ouviu e nem chegou ao coração humano é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem coisa nova para fazer na sua vida. Somente creia. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Coisa tremenda é a palavra de Deus. Às vezes você lê um salmo desse e diz: meu Deus, eu não estou entendendo nada. Mas o Senhor tem coisas tremendas para nos ensinar através da sua palavra. Deixa eu orar por você para a gente terminar. São 10h05. Vamos concluir para a glória do nome do Senhor. Pai amado, eu quero te louvar, te agradecer por mais uma palavra tua, Senhor. Oh Deus, como é bom a tua palavra, como eu amo a tua palavra. Como disse o salmista no Salmo 119, como eu amo a tua palavra, Senhor. A tua palavra ela é viva, é eficaz, mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da nossa alma e do nosso espírito. E ela é apta, Senhor, para discernir as intenções e os pensamentos do nosso coração. Quero te apresentar a teus servos, Pai, que estão conosco nesta live, neste momento. Eu não conheço a história deles, mas tu sabes. Tu sabes aonde estão precisando de esperança, em que área da vida deles precisa ser ressignificado. Mas eu quero te pedir nesta noite, Senhor, que o Senhor faça aquilo que nem eles nem eu posso fazer. Mas tu podes, porque tu podes todas as coisas e tu tens todo o poder, Senhor. Faz, meu Pai, faz algo novo na vida deles. Transforma, Senhor. Entra com graça, entra com providência. Entra, Senhor, com misericórdia. Tu és Jeová Jireh. Tu és o Deus da providência. Tu és aquele que providencia o carneiro, Senhor, amarrado pelos chifres, quando já se está para se imolar o menino, Senhor, o jovem. Tu provê, Pai. Tu és o Deus provedor. Provê, Senhor, na vida de cada um deles, em nome de Jesus e para a glória do nome de Jesus. Nos dá uma noite de sono tranquilo e restaurador. Nos dá uma semana abençoada, uma segunda-feira cheia da tua graça, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de vocês. Cheiro, até amanhã. Amanhã provavelmente nosso devocional vai ser de noite. Se eu conseguir fazer mais cedo, glória a Deus. Se eu não conseguir, à noite, depois que a Manuelzinha estiver dormindo, eu estou aqui com vocês, para a glória do nome do Senhor. Amém, irmã Jocilene. Eu creio que o Paizinho vai fazer o melhor pela sua vida,
pela sua casa e pela sua família. O salmo lido, minha querida, você que está perguntando aí, foi o Salmo 89. Foi o salmo lido hoje. 52 versículos é o Salmo 89. Você pode depois assistir todo o vídeo novamente, que vai ficar gravado, que você vai entender bem direitinho, tá certo? Paz do Senhor, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.